Eu não vi a hora de estar sentada aqui nessa cadeira suspensa para apresentar para você o projeto Play pronto. Assim que a gente entra nesse apartamento, eu acho que é impossível não notar essa sala azul. E eu quero te contar alguns detalhes aqui. Primeiro, que esse espaço antes era um quarto e existia uma parede aqui. Eu falei mais sobre essas transformações que a gente fez nesse apartamento no vídeo da obra que eu fiz aqui. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link para você clicar. Então, vamos lá. Aqui a gente colocou uma peça de cobogó e é uma mesma peça e a gente foi trabalhando ela em diferentes posições para criar esse efeito e ter realmente essa visão para o outro lado, né? Então, criar esse elemento que a gente pudesse ver do outro lado, mas tampando e delimitando mesmo esse espaço. Logo aqui nessa parede, a gente colocou alguns suportes, né, para eles colocarem as bebidas, os vinhos. E uma parte que eu gosto muito aqui é essa champanheira que a gente criou, feita da própria pedra. E aí, quando eles não estão usando, a gente também fez uma tampa, ó, que tem um vão e a gente pode enfiar a mão aqui, ó, e fica facinho de tirar. Então, a ideia aqui é que eles possam colocar o gelo aqui dentro e a gente deixou uma válvula de escoamento. Então, quando eles não estiverem mais usando, é só abrir a válvula e a água toda já vai escoar por um ponto de esgoto que a gente deixou preparado aqui. Essa bancada toda a gente fez em pedra e ela em toda essa extensão da parede, para que eles tivessem espaço aqui para preparar as bebidas. Então a gente manteve uma bandeja com as principais bebidas, alguns copos, e quando eles estiverem usando essa área da champanheira, eles ainda conseguem esse espaço aqui para apoiar os copos. Um outro ponto que eu quero te falar, que é o que você está vendo aqui em todo esse espaço, que chama muita atenção, é esse tom de azul, que a gente usou no piso, aqui nessa parede do fundo e no teto. Então é tudo em azul, porém com diferentes texturas. Vou começar falando do piso aqui, que é uma composição de ladrilho hidráulico. E já quero te mostrar até um ponto que eu tinha explicado lá naquele vídeo da obra, que foi essa transição entre o porcelanato e o ladrilho hidráulico. Então tá vendo aqui que ele ficou no mesmo nível, né? Então deu essa transição bonita aqui. Então a gente misturou algumas peças de ladrilho para ter essa composição. E aqui no fundo o azul entrou com uma nova textura que foi o ripado. E dá uma olhadinha aqui, ó. No meio do ripado a gente colocou 2 perfis de LED que vão da parede até o teto, fazendo um desenho. E o teto a gente pintou mesmo. Eu procurei um tom que se aproximasse bastante desse MDF aqui e a gente pintou esse teto. E para contrastar com tudo isso, essa cadeira suspensa que faz uma grande diferença aqui num tom de laranja. Eles queriam um espaço que eles pudessem sentar aqui para de repente ler um livro e receber os amigos, né? Então, para isso, a gente criou esse espaço aqui, ó. Aqui ainda vai ser colocado um futon. A ideia é poder sentar aqui embaixo dessa janela, pegar uma bebida e ficar todo mundo reunido aqui conversando. E aí a gente quis ganhar um pouquinho mais de espaço, ó. Então, essa peça aqui, ela é um baú, que eles podem guardar algumas coisas que não usam muito, né? Então ficou um bom espaço aqui para armazenamento e nas laterais espaço para os objetos e para os livros também. E toda a área de bar merece uma cristaleira, né? E nós temos. Ela fica bem aqui, pertinho dessa área e também do espaço aqui da cozinha. Eu acho que cristaleira tem que ser iluminada, para dar mais destaque para o que tem aqui dentro. Então, aqui a gente usou um perfil de LED que fica em todas as laterais, de cima a baixo. E eu gosto também de fazer um pouco de mescla de materiais. Então, repara que aqui algumas prateleiras são amadeiradas e algumas prateleiras são em vidro. Eu acho que isso deixa tudo mais bonito.
A gente fez vários estudos de layout para esse apartamento e em todos eles a nossa ideia era integração. Então a gente tirou uma parede que ficava bem aqui no meio e nesse lugar a gente colocou essa grande ilha. Então aqui eles têm bastante espaço para cozinhar e na sequência aqui, ó, já vem a mesa de jantar e eles têm bastante lugar para receber os amigos na mesa e na bancada. E por o ambiente ser totalmente integrado, a gente precisava esconder a lavanderia em algum lugar. E a gente achou aqui, ó, dentro desse armário. A gente dividiu esse armário em duas partes. Então, a máquina de lavar roupa ficou aqui, com algumas prateleiras. E aqui em cima, ó, a gente usou um calceiro para que eles pudessem usar de varal. Ó, dá uma olhada. Você pode puxar aqui e deixar isso pendurado, com ele todo para fora, de repente para alguma coisa mais longa, ou recolhido aqui para dentro. E desse lado, uma parte mais alta para colocar as vassouras, escadinhas, baldes. E aí é super simples, quando não estiver mais usando, é só fechar as portas. Depois desse armário lavanderia, já começa a bancada de quartzo branco. Aqui embaixo a gente colocou a máquina de lavar louça e aqui na pia alguns acessórios que eu gosto bastante. Então o dispenser de detergente, que fica logo aqui do lado dessa torneira gourmet, que tem essa bica, ó, com extração, que eu acho que é super prático para lavar tanto a pia quanto a bancada. A calha úmida, que é usada como um escorredor de pratos, copos e talheres. E aqui no final, um porta-esponja, que eu acho que é indispensável. Depois, o lixo embutido e a torre de tomadas. Quem acompanha aqui já sabe que eu adoro usar esses acessórios. Logo acima aqui dessa bancada, dá uma olhada no frontão, a gente colocou um espelho, que é para realmente dar mais amplitude ainda para o apartamento. E para terminar todo esse armário, ó, aqui no final, ficou a geladeira. Ao longo dessa bancada aqui, armários. E aqui na ilha, ó, dá uma olhadinha. A gente usou uma pedra diferente. Ela também é branca, porém com alguns grânulos. A gente realmente quis dar esse destaque para essa peça central. E na parte de baixo, a gente colocou embutido forno e o micro-ondas. E aqui algumas gavetas para talheres. Aqui na parte de cima da bancada, o cooktop e do lado um grill. E aí, ó, uma coifa única que já pega esses dois elétricos. E aí, por ter esse espaço integrado, dá uma olhada. Aqui dentro, ó, ficou aquecedor, porque aqui era um espaço de lavanderia. Então, para deixar isso bem disfarçado, a gente colocou as portas ripadas para ter essa troca de calor aqui dentro. E ó, dá uma olhadinha aqui. O aquecedor ficou super escondido. Tá vendo esse desnível que existe aqui, ó, entre essas duas paredes? Antes, bem aqui, tinha uma parede que formava como se fosse um hallzinho de entrada. Como nosso objetivo é integrar tudo, a gente retirou essa parede. Porém, nela ficava o quadro de força. Então, a gente deslocou ele para cá, ó. Ele fica agora escondido por esse quadro. E bem nesse pedaço, a gente colocou um aparador com duas gavetas para que quando eles chegassem em casa, já pudesse ter um lugar prático para deixar as coisas. Aqui embaixo, ó, tenho dois banquinhos. A ideia deles é ter um lugar a mais para quando tiver visita. Então, eles podem pegar daqui e colocar na sala de televisão, por exemplo, na sala do bar. Para criar uma separação visual entre o ambiente de cozinha
e o ambiente de hall de entrada e sala de televisão, eu trouxe a madeira. Coloquei no teto e em uma das paredes, porque ela trouxe um pouco mais de aconchego para quem entra aqui no apartamento. O sofá cria a divisão entre esses dois ambientes. E para esse espaço aqui de sala de televisão, eu quis deixar algo clean, porém interessante. Então, o mesmo tom desse tecido que está aqui no sofá, ele também se repete no móvel aqui de baixo e no revestimento, que tem essa textura super bonita. E para completar esse espaço, uma composição diferente. Além dos quadros, eu resolvi trazer 2 vasinhos de vidro e completar com uma palavra em neon. Eu acho que o ponto mais importante para um bom projeto é a conexão de ambas as partes. A minha com os clientes e dos clientes comigo e com o meu escritório. E eu senti que a gente teve muito essa conexão desde a nossa primeira conversa. E eles são um casal super jovem e o apartamento tinha que transparecer essa vibe. E aí, na nossa primeira reunião, eles me contaram que eles gostavam muito de beber e de receber os amigos para isso. E aí eu já senti que a gente não teria só aquele cantinho de bar, como a maioria das pessoas pedem, mas sim que a gente precisava ter uma sala de bar. E aí a gente uniu isso com o segundo pedido, que foi ter um ponto de cor. Então, a gente deixou todo o apartamento num tom bem neutro, para realmente a sala de bar ganhar ainda mais destaque, sendo tomada pelo tom de azul. Esse apartamento tem 80 metros quadrados, mas depois de toda a reforma feita e dos ambientes integrados, a sensação que eu tenho estando aqui é que a gente tem muito mais espaço. Quando eu entrei nesse apartamento pela primeira vez, eu vim junto com a minha equipe fazer uma primeira medição. E aí, quando eu olhei, todos os ambientes eram mais separados, né? Então a cozinha mais isolada, a lavanderia e as salas. E a varanda totalmente separada. E quando eu olhei tudo isso, eu senti uma necessidade muito grande de juntar todos os ambientes, porque eles já tinham me contado que eles gostavam muito de receber os amigos e que queriam deixar algo mais amplo, mas sem perder o aconchego. Então, até uma coisa legal que durante a obra, né, que eu vinha fazer as visitas aqui, muitas vezes eu vinha no final da tarde. E o sentimento de estar aqui, quando começa a cair a noite, é um sentimento totalmente diferente, porque a gente pensou em toda a parte de iluminação para que ficasse muito agradável quando ficasse tudo escuro, né? Para que eles chegassem do trabalho e pudessem ter uma noite de descanso com pontos de iluminação indireta. Então, a luz que a gente tem na parte de baixo dos armários da cozinha, dentro da cristaleira e também nos pendentes em cima da mesa, é uma iluminação mais difusa e mais leve que deixa o apartamento com esse clima mais aconchegante. Eles também me contaram que gostam muito de jogos. Então, a gente decidiu usar uma palavra em neon escrito play, que representa esse hobby que eles têm. E aí, na reunião, eles me perguntaram: Bia, mas esse vai ser o nome do nosso projeto? E aí, eu pensei, vai! E eles falaram, então tá tudo aprovado. Dá uma olhadinha aqui no teto. Tá vendo que o forro de gesso e a madeira estão no mesmo nível? Então, para deixar esse encontro de uma forma mais leve, eu usei aqui uma canaleta de LED. Eu não contei para vocês, mas nesse apartamento tem outras 2 moradoras, a Romura e a Kyoko, que são 2 gatas lindas. E aí a gente ficou pensando onde colocar a caixa de areia e a ideia foi, na lateral do armário. A gente fez um acesso aqui para elas poderem entrar e para eles conseguirem trocar essa areia, é só abrir aqui.
Agora eu quero te mostrar como que tá esse banheiro aqui. Antes de te mostrar os detalhes aqui, quero te contar que o nosso objetivo nesse banheiro foi transformar ele num lavabo, dar essa sensação de lavabo. Então, para isso, ó, a gente usou um vidro refletivo aqui na área do box, para a gente realmente tentar assumir, disfarçar essa área aqui. E aí, ó, dá uma olhada nesse revestimento aqui que a gente usou. Ele é cimentício e cheio de grânulos. Lembra que eu te mostrei aquela bancada ali da ilha? Então, a nossa ideia foi trazer um pouco daquele conceito para cá. E aí, junto com tudo isso, a gente trouxe, ó, a serralheria que aparece na moldura desse espelho e também nessa prateleira, ó, fazendo esse detalhe arredondado, tanto aqui quanto aqui na parte de cima. Como essa cuba é de piso, ó, dá uma olhadinha. Eu quis acompanhar com o espelho também, ó. Deixa eu chegar aqui para você dar uma olhada, ó. Vendo? O espelho, ele acompanha até ali a parte de baixo. E esse revestimento a gente usou em todas as paredes, aqui nessa parte fora do box. E também, ó, no piso. Aqui dentro do box, vou abrir aqui para você ver. A gente complementou com um revestimento, ó, num cinza bem clarinho, mas todo liso, tá vendo? E um nicho aqui também. Para dividir essa área social da área dos quartos, a gente criou uma porta embutida, que corre aqui dentro da parede. E essa daqui é a suíte do casal. O objetivo aqui foi deixar esse quarto bem aconchegante. Então, ó, dá uma olhada. Cabeceira madeirada e na parte de cima, essas placas de MDF ripadas que a gente instalou, ó, girando elas, tá vendo? E elas foram ressaltadas por essa iluminação embutida aqui na cabeceira. E desse outro lado aqui fica o armário. Ele é feito com portas de correr, de espelho, e logo aqui no meio, ó, é uma porta move. A televisão fica embutida aqui e ela vai aparecer com mais definição quando a gente apagar as luzes. Além do espelho aqui do armário, a gente também colocou espelho, ó, nessa parede, fazendo toda a volta para realmente dar mais amplitude para o quarto. E nesse cantinho aqui, próximo da porta do banheiro, uma pequena penteadeira, com uma gavetinha para ela guardar a maquiagem. Agora eu quero te mostrar o banheiro. Vem! Todo o banheiro aqui a gente fez com o mesmo revestimento cinza, piso e paredes. E os metais em preto, ó. Chuveiro, monocomando, registros, inclusive o perfil aqui do box. E para trazer aquele aconchego que eu gosto muito, um pouquinho de madeira aqui no gabinete, ó. A gente colocou portinhas com ripas. E aí, na lateral aqui do móvel, um nicho para colocar o papel higiênico. Aqui em cima da pia também a gente colocou um nicho com iluminação na parte de cima. Assim fica fácil dela deixar os produtos aqui e usar no dia a dia. E aqui é o espaço de escritório, mas que também eles usam como quarto de hóspedes. A gente colocou aqui, ó, um sofá-cama. E a ideia foi deixar um espaço bem clean e aconchegante. Então, aqui a gente colocou um papel de parede, imitando esse tijolinho branco. E para aquecer um pouquinho, uma cabeceira em madeira iluminada, que vai ressaltar ainda mais esse papel de parede. E esse é o projeto Play, um apartamento com uma atmosfera super jovem e aconchegante, mas também muito sofisticada. Eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você mais gostou para eu saber. Te vejo no próximo. Tchau!